Noite a todos vocês. Hoje nós estamos de volta aqui. O que dentro de você está escolhendo a mesma história? Você está repetindo? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Já chegou aquele ponto que você falou assim, eu já entendi o que está acontecendo aqui e eu não vou repetir mais isso. E aí você começa a repetir as mesmas histórias, mesmo sabendo que aquilo não é legal. Você faz, pensa e está repetindo as mesmas histórias. Se isso já aconteceu com você, essa live é para você que está aqui comigo, para a gente poder falar sobre isso. Porque entender a raiz dessas repetições de padrões. Então seja muito bem-vinda à nossa live Entre Mulheres, que a gente está fazendo todas as quartas-feiras, trazendo assuntos femininos com profundidade, para a gente poder trazer mais clareza. Então eu vou fixar aqui o tema, para poder ficar aqui, para as pessoas que estiverem chegando, e quero que vocês chamem, cada um chame 5 pessoas, vamos compartilhar, chamar as pessoas aqui, para elas poderem, eu vou fixar o comentário, para quem chegar a saber, e chamar as pessoas para vir participar da nossa live, estar aqui com a gente, né? Para a gente poder fazer um movimento lindo aqui, falando sobre a repetição de padrões. Então, vamos lá, vamos começar, vamos chamando o pessoal para a gente entender. Então, às vezes a gente acha que agora eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de casa, eu vou sair dessa casa, eu vou para outro lugar, eu vou fazer outra coisa. Você quer mudar, sair do lado de fora para poder fazer as mudanças. Eu não aguento mais essa vida, eu vou sair da casa dos meus pais, nunca mais eu quero voltar, eu vou sair dessa cidade, eu vou para outro país. E aí, ok, você vai e depois o que acontece? Você passa um tempo, muda a forma e você tá ali repetindo as mesmas histórias. Já leu livro, já fez terapia, já fez tudo o que podia, mas os padrões se repetem. Por quê? Porque os padrões, ele não está nas circunstâncias, ele não está do lado de fora. Os padrões estão dentro de você. Enquanto você não muda, os padrões também não mudam. O padrão é dentro de você. Mas como assim? Esse marido infeliz, esse dinheiro que não chega, esse problema que se repete, que seja às vezes problemas simples, mas eles estão sempre acontecendo. Isso vem, não tá nas circunstâncias. Primeira chave de virada aí para você, chave de milhões. Os seus padrões, os seus problemas não estão nas circunstâncias. Eles estão dentro de você. E o grande movimento é a grande chave de virada para você poder mudar o rumo da sua vida, é você trazer para dentro, entender de onde que isso começa, por que que isso começa, para você poder resolver essa situação do lado de fora. Porque quando você muda, tudo muda do lado de fora. E é sobre isso que a gente vai estar aqui falando sobre os padrões. Então o pessoal tá chegando, sejam todos bem-vindos e vamos começar aqui a nossa live linda. Anotei, né, tudo, porque a gente precisa trazer assim todo esse assunto, porque a gente acha que quando a gente está repetindo um padrão, a gente está repetindo, a gente fica pensando que a culpa é nossa, a gente fica no nosso errado. Ai, por que tá de novo? Eu já entendi isso aqui. Ou até mesmo, não é só um padrão que acontece do lado de fora, uma coisa que eu também repito, uma atitude que eu vejo repetindo com o filho, um padrão que eu não queria ser de jeito nenhum igual a minha mãe. E aí eu faço tudo igual, fico igual a minha mãe, fico igual ao meu pai. Toda vida eu critiquei ali a forma deles gastarem dinheiro, ou a forma deles, como eles viviam, o relacionamento deles. Quando eu me vejo, eu tô fazendo um relacionamento igualzinho deles, repetindo o mesmo padrão. Então a gente começar a entender que tudo isso, só entender não vai mudar o seu padrão. A gente precisa ir na raiz. A gente precisa entender com profundidade, né? Que é essa a intenção aqui. Porque não adianta a gente ficar cortando os galhos e as folhas das nossas questões, que é essa. Muda de cidade, muda de relacionamento, muda de dinheiro, muda de emprego. Vai mudando as situações. Isso é os galhos e as folhas, mas a gente precisa ir aonde? Nas raízes, entender da onde que isso começa, da onde que essa história começa. Porque muitas vezes, às vezes, essa história começa muito antes da gente. Por exemplo, aí eu vou falar de um assunto que eu falei segunda-feira, né, no Círculo Sistêmico de Mulheres na Comunidade AI, que é sobre o pertencimento. Então, muitas vezes, a gente repete as histórias para poder pertencer, para poder fazer parte daquele grupo. Então, às vezes né, como é que eu vou ser feliz se minha mãe não teve um casamento tão feliz? Fico com... São os votos que a gente faz na alma. Não é por querer, tá, gente? É de forma inconsciente. A gente olha para aquilo ali e não se sente na permissão de fazer diferente, porque dói. Então, vou dar um exemplo super simples. Às vezes, por exemplo, você vai fazer uma viagem e sua mãe nunca pôde fazer aquela viagem. E aí você vai, tem pessoas que vão e vão de consciência pesada, mas tem gente que não viaja, porque a mãe dela nunca pôde ir, ela também não vai. Então a gente
faz isso muitas vezes nesses padrões. E também a gente aprende muitas coisas com os nossos pais, né? A nossa educação que a gente aprende ali é naquele sistema. Então muitas coisas a gente repete porque foi ali que a gente aprendeu e a gente continua repetindo a história. Tem uma história muito interessante que é da salsicha, né? Que a moça cortava a salsicha na hora de... Tem até uma enquetezinha aqui, depois eu vou colocar. Ela cortava a salsicha na hora de fazer, de colocar ela na frigideira. Aí a pessoa perguntou, por que você fazia? Porque minha mãe fazia. Aí ela perguntou pra mãe, por que você corta a salsicha? Porque minha avó fazia. Aí ela foi lá na avó e perguntou, por que você corta a salsicha? Ela falou, não é possível que até hoje vocês não compraram uma panela maior? Mas as gerações ainda estão repetindo as questões. Então, isso vai vindo, né? As gerações continuam repetindo essas histórias, repetindo esses padrões. Às vezes nem sabe por quê. Às vezes era uma situação que era uma panela pequena, mas as outras já têm a panela grande, mas continuam cortando a salsicha. Então, tem esse olhar sistêmico. A gente olhar para isso também, e muitas vezes a gente quer pertencer, e muitas vezes, gente, tudo que a gente critica, que a gente julga, ou que a gente tem dó, quando a gente olha para os nossos pais são grandes, e nós somos pequenos. A gente tá ali só para continuar a vida. Só que a gente olha para o pai, que é o grande, o pai e a mãe, que é eles que vêm trazendo a vida pra gente. O que faz nossos pais serem grandes? Porque eles trazem o que a gente tem de mais valioso, a vida. Só que a gente queria que aqueles pais fossem do jeito que a gente queria que eles fossem, não do jeito que eles são. E que eles olhassem exclusivamente pra gente. Só que aí a gente cresce cheio de ponto de vista com esses pais. A gente não quer ser igual a nossa mãe de jeito nenhum. Quem nunca, né? Quer ser a mãe de jeito nenhum. Então, se você não quer ser igual a sua mãe de jeito nenhum, ou você vai crescer e ficar igual a sua mãe, ou você vai trazer pessoas parecidas com a sua mãe para poder você aprender a lidar com isso. E não excluir. Por quê? Porque a sua mãe é uma parte sua. O seu pai é uma parte sua. Então tudo que a gente critica, que a gente julga, persegue a gente na vida. Por quê? Porque a gente está no olhar do menos. A gente está pondo para fora o que precisa ser colocado para dentro. Mas como é que eu vou achar isso da minha mãe, que eu odeio a minha mãe? Você também é igual à sua mãe, mas você pode fazer um pouquinho diferente. Sua mãe pode ser do jeito que ela quiser. Seu pai pode ser do jeito que ele quiser. Você precisa olhar para aquilo ali e olhar e falar, ok, e o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou seguir minha vida? Mas muitos de nós ficamos ali presos nesse pai, nessa mãe, repetindo padrão e repetindo o padrão, porque a gente quer consertar os nossos pais. Então a gente repete padrão muitas vezes porque a gente está querendo consertar as histórias para trás. A gente quer consertar, primeiro lugar que a gente quer consertar é o nosso pai e a nossa mãe. A gente queria que a nossa mãe tivesse sido diferente, a gente quer que a nossa mãe seja diferente, a gente quer que o nosso pai tivesse sido diferente, não tivesse traído a nossa mãe, a história, cada um tem a sua história aí, né? Eu vou trazendo aí várias questões que a gente vai vendo nas constelações, nos atendimentos terapêuticos. Mas a gente fica preso porque a gente quer salvar a nossa mãe. A gente não quer sair de perto da nossa mãe, porque a gente tem dó da nossa mãe. E isso faz, a gente quer consertar a história da nossa mãe. Quando a gente nasceu, a nossa mãe já era adulta. Ela já existia, já casada ou não, né? Mas ela já tinha uma vida, ela já trabalhava e já vivia a vida dela. Aí a gente é o último a chegar na fila do pão, a gente precisa só cuidar bem da nossa vida e ir pra frente, a gente fica olhando pra trás, querendo consertar a história dos nossos pais. Então, enquanto você estiver querendo consertar, e por que eu repito o padrão? Porque quando eu quero consertar, aquela história não foi boa o suficiente, então eu vou fazer melhor. Então eu repito ela na minha vida pra fazer um pouco melhor. E aí a gente vai querendo consertar as histórias. Começa nos pais. Começa ali nos pais, mas aí quando a gente tem essa postura de querer consertar as histórias, a gente vai querendo consertar tudo na vida. A gente quer consertar onde a gente chega no trabalho, a gente quer consertar o marido, né? Quem nunca tentou consertar o companheiro, tem que consertar a colega, tem que consertar a vida, tem que salvar todo mundo. A gente sai do nosso lugar para consertar e a gente fica o tempo todo repetindo as mesmas histórias, até o momento que a gente para e fala: por que eu tô repetindo? Por que eu tô fazendo as mesmas escolhas? Será que não é hora de trazer um olhar pro mais, parar de querer mudar as coisas do jeito que elas são? A história lá da minha mãe, do meu pai, virar de frente para a vida e começar a cuidar da minha vida? Esse é um olhar sistêmico que traz uma resposta para sua repetição de padrão. Bem profundo, né, gente? Mas vamos começar a prestar atenção nas suas relações, né? Porque no olhar sistêmico a gente tá falando de relações. Aonde nessas relações você está repetindo padrões? Aonde nessas relações você quer consertar as histórias? E aí depois vem para as outras histórias que você viveu. Se você não aceita o que você viveu, você acha que as pessoas ficaram te devendo. Se você sai de um casamento... Gente, nossa, anota aí. Chave de milhões. Se você sai de um casamento pensando... aí você separou, vamos pôr, né? Ou você tinha um namorado e terminou. Você falando...
Nossa, o próximo relacionamento eu vou fazer tudo diferente, eu não vou fazer nada desse jeito. Já deu ruim. Já deu ruim, porque você rejeita aquele de trás, não aceita as coisas como foram e já quer fazer diferente para consertar o de trás. Não vou fazer tudo diferente, vai ser bem melhor o próximo. Gente, o próximo não é o mesmo namorado, não é o mesmo relacionamento, é outra pessoa. Às vezes o que você fez no outro funciona pro próximo, o que você fez de errado no outro já funciona pro próximo, porque o relacionamento é diferente, você tem outra maturidade, o parceiro é outro, mas você fica no novo relacionamento consertando de trás. Então o que vai acontecer? Você vai repetir padrões. Eu não quero ser igual a minha mãe de jeito nenhum. Eu não quero isso de jeito nenhum. Então você vai pra vida rejeitando aquilo que foi pra trás e vai trazendo situações que vai repetindo as histórias. Então, trazendo esse olhar mais amplo, esse olhar sistêmico. Então, quando a gente olha para suas relações, para as suas inter-relações, né? Porque esse olhar sistêmico da constelação é o quê? É na parte relacional. Mas quando você vai olhar para a parte comportamental, na neurociência, você repete por quê? Porque é confortável. Gente, por exemplo, você vai desconstruir. Eu trabalho muito com mulheres, trabalhando em identidade, construindo a nova identidade. Essas mulheres, elas não sabem a nova identidade delas, elas nunca viveram isso. Elas não sabem o que elas vão viver, elas vão construir isso dentro de um processo. E a facilidade de você voltar para o que você já conhece. Às vezes você voltar para um padrão que você já conhece. Ele é desconfortável, mas ele já é conhecido. Você já sabe como existir dentro disso. Então a nossa dificuldade de ir para o novo, a nossa dificuldade de achar que mesmo... Quem nunca pensou, não, vou ficar nesse relacionamento aqui porque depois vai que eu não arrumo outra pessoa. Vai que eu vou ficar nesse trabalho aqui porque depois vai que eu não consigo nada melhor. Isso é querer ficar repetindo as mesmas histórias. Vou ficar com isso aqui mesmo, que isso aqui tá bom, né? Depois, não sei lá, que você não vou ter outra oportunidade. Fica limitado na onde? Na falta. E nesse lugar você repete padrões. Por quê? Porque você tá sempre voltando pro confortável. E as situações, por exemplo, que você vai viver, as pessoas que você vai conviver, sempre tem um traço de algo que você já conhece. Por quê? Então, para você ir pro novo, para você trazer uma identidade nova, para você trazer uma vida nova, você vai ter que suportar o desconforto do novo, do diferente, de algo que você não conhece. Imagina você conviver com uma pessoa, começar a relacionar com uma pessoa, ou um trabalho, algo que você nunca viu. Quando você vai para outro lugar, quando você vai passear, você lida com aquele desconhecido. Isso realmente gera muito desconforto. E a gente, às vezes, não quer sustentar esse desconforto. E muitas vezes, aí eu vou falar, a gente fica ali numa piscininha, né, cheia de coisinha ruim, cheia de estrume. Ali, só a cabecinha, mas a gente tá confortável, tá quentinho, eu vou ficar aqui. Por que eu vou para outro lugar? Então a gente fica repetindo as mesmas histórias, porque ali é conforto, ali é confortável. E até a gente provar que o inconsciente está liderando a nossa vida, a gente vai chamar isso de destino. Então a gente acha que isso é o nosso destino, mas não, gente, é o nosso inconsciente que está guiando, as nossas dores inconscientes que estão guiando. Porque tudo isso que eu estou falando aí, ninguém faz de propósito, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, vou ali repetir um padrão, nossa, vou ali arrumar alguém parecido com a minha mãe para me relacionar, nossa, vou achar alguém legal, chato igual meu pai para me poder, um patrão chato igual meu pai. Não. Ninguém acorda pensando nisso. A gente vai só repetindo inconscientemente, porque a gente vai excluindo, a gente não tá olhando pra fora, a gente fica olhando pras coisas. Então, enquanto a gente não tá brigando com a vida, tá nesse movimento de briga, de querer que as coisas sejam igual, do jeito que a gente queria, na hora que a gente queria, como a gente queria, a gente fica nesse movimento de repetir. Por quê? Porque a gente fica pondo pra fora o que a gente precisa trazer pra dentro. Porque os problemas não estão nas circunstâncias. Os problemas estão dentro da gente. A gente é o nosso próprio ponto cego. Nessa loucura que a gente não consegue se observar e não consegue ver as coisas. Então por que você ainda é boazinha, igual aquela menina que era lá? Até quando você vai ser aquela menina que desamparada, que tem que agradar todo mundo, que não pode falar não pra ninguém, porque senão as pessoas não vão gostar de você, que não precisa pedir ajuda, porque você não aprendeu a pedir ajuda, porque ninguém na sua família pedia ajuda. Enquanto você vai ficar sobrecarregada igual sua mãe foi, sua avó foi, sua bisavó foi, porque foi assim que você aprendeu e você continua fazendo igual, repetindo o mesmo padrão. Enquanto você vai ficar nesse lugar de desamparo emocional, porque você lá na infância foi desamparado, enquanto você ainda vai ficar nas suas feridas emocionais de traição, de humilhação, repetindo essas histórias dentro dessas feridas, achando que isso é seu destino. Não, minha vida é essa mesmo. Relacionar com pessoas abusivas. Não, gente, não é. A gente precisa começar a olhar com profundidade para isso, entender aonde que esse abuso ainda existe dentro de você.
Onde que a traição ainda existe dentro de você, onde que a rejeição existe dentro de você. Por exemplo, a ferida de rejeição, de abandono. As pessoas que têm essa ferida muito forte, elas mesmas rejeitam, elas mesmas abandonam antes de ser abandonada por medo de ser abandonada, uma ferida exposta. E quando que a gente também está fazendo isso? Pessoas que são muito abusadas depois viram abusadoras. As pessoas que são muito traídas ou viram pessoas que traem, ou elas continuam sendo, né, que vê muita traição na infância, ou ela vai gostar de trair, ou ela vira uma pessoa, ela também recebe muitas traições. Então, aonde que está essa dor? Aonde está esse limbo? Dentro de você. E como que eu faço? Eu preciso olhar para onde que isso começa, aonde está essa dor, aonde que está essa ferida, aonde que eu estou repetindo essa história, para que eu possa começar a mudar. Então, me fala, qual que é o padrão aqui que a gente vai começar a mudar a partir de agora? Porque são vários padrões que a gente repete. Não são só coisas grandes, são coisas pequenas também. Pequenos comportamentos, maus hábitos. A gente repete, a gente já sabe que a gente não pode ficar comendo demais, a gente continua comendo demais. Já sabe que tem que ir pra academia, vai 2 dias, depois não vai mais. Sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não faz. Não faz, fica repetindo o padrão antigo. Não consegue fazer grandes movimentos. E muitas vezes a gente também continua repetindo esses padrões quando a gente fala de hábitos, né? Porque a gente já quer estar lá na frente. Você começa uma dieta, você já quer estar 20 quilos mais magro. Você começa uma academia, você olha as pessoas, você já quer carregar não sei quantos quilos lá. Você acabou de começar, gente. Eu, como professora de yoga, é muito interessante isso, porque as pessoas chegam, às vezes, para fazer chegam para fazer uma prática de yoga, hoje nem tanto, mas chegam para fazer uma prática de yoga e falam assim: nossa, mas eu não sou nada flexível, você é muito flexível. Gente, eu dava várias aulas de yoga por dia, como que eu não ia ser flexível? As pessoas chegam e já querem ser flexível como eu. Gente, existe um processo para tudo isso. As coisas não são da noite pro dia. Nesse tempo, tudo tem um tempo, mas a gente parece que tá todo mundo fora do tempo. Quem consegue escutar um áudio aí sem ser no 2.0, a gente está fora do nosso tempo, mas tudo existe um tempo para as coisas, existe um processo, e você tem um processo para tudo isso acontecer, até para você sair dos seus padrões, para você digerir as suas histórias e começar a sair disso. E é um passo que você vai fazer de cada vez. Qual que é esse padrão? Como que eu vou mudar esse padrão? Qual que é o pequeno padrão que eu posso mudar aqui? Olha, a Ludmila tá falando, eu tô falando de prática mesmo, de comportamento, porque não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa legal pra vocês, que eu tô explicando tudo isso aqui, como que chega o seu padrão sistemicamente, como que tá isso no seu inconsciente, como que é o seu comportamento em relação a isso, e você não fazer nada com isso, falar, nossa, que legal o que ela falou. Não, gente, vamos começar a fazer os nossos pequenos movimentos, vamos começar a mudar uma pequena coisa que tá te incomodando aí. Qual o padrão que você tá repetindo? Menor que seja, que está te incomodando, vamos entender de onde que isso começa, por que que você não está conseguindo fazer, aonde que começou esse padrão, por que que repete, para você começar a entender as raízes e começar a fazer o seu processo de volta, mas é de volta para você, porque enquanto você estiver colocando a culpa nas circunstâncias, você está perdendo uma grande oportunidade de olhar para você e de começar a fazer um pouquinho diferente. Então, o padrão acaba aonde? Em você. O padrão acaba com você. Não é do lado de fora, é com você. E quando você muda o padrão, ou a pessoa afasta de você, ou ela muda também. Se ela quer estar com você, ela começa a perceber aquilo ali e entra no movimento. Ou ela afasta porque ela não ressoa mais. Então, o que você traz para sua vida é o que você está ressoando. Então, o problema de cada um, por isso que a gente não tem que dar pitaco na vida de ninguém e nem ponto de vista na vida de ninguém. Porque o problema de cada um é o problema de cada um. O problema dentro da ferida que aquela pessoa tem, dentro da história do sistema daquela pessoa, dentro do comportamento que ela aprendeu. E pensa quem nós somos na fila do pão para ficar julgando. Começando pelos nossos pais. A gente julga um comportamento da nossa mãe, mas a gente não sabe o que é que ela viveu na família, da educação, a dificuldade que ela viveu, o nosso pai, o pior que seja, pelas mesmas dificuldades que todo mundo traz. A gente não olha para isso, a gente só olha que a gente queria que as coisas fossem do nosso jeito. E a gente não consegue olhar. Então, os problemas que vêm pra gente, as questões que a gente precisa, são nossas. E às vezes você fica, não, por que aquela pessoa tem uma casa, um relacionamento tão legal? Por que aquela pessoa é tão rica? Né? Esse mundo de Instagram ainda hoje gera mais isso ainda. E por que que é assim? Gente, é a vida da pessoa. Vamos cuidar de você. Vamos tirar o olhar das circunstâncias. Vamos tirar esse olhar de ficar olhando a vida dos outros e vamos trazer para dentro de você. O que que eu preciso fazer? Aonde que a gente precisa começar a mudar esse padrão? Por que que esse padrão tá vindo para mim?
Por que eu repito sempre as mesmas histórias? Por que eu sempre faço as mesmas escolhas? E quando você pensa assim, o que eu faço as mesmas escolhas? Não é sobre o que está errado comigo. É entender onde que isso começa. É sair do seu errado, porque muitas de vocês, né, muitas mesmo, né? Todas que eu tô aí fazendo acompanhamento, atendimento terapêutico, é uma coisa que eu falo, sai do seu errado. Sai daí. Porque quando eu falo para trazer para dentro também, não é tipo assim, então eu que sou errado. Não, eu preciso começar a entender isso dentro de mim. Aonde que isso está dentro de mim? O que eu preciso trazer? O que eu ainda não percebi? Aonde que eu tô olhando? Qual direção? Não é para poder ficar no meu errado. Porque se eu ficar no meu errado, achar, não, então eu sou a perdida mesmo do rolê. Aí você também não vai conseguir perceber, porque você cria um ponto de vista que você é errado, então acabou. Você fica num lugar de quê? Vítima. E aí você não vai trazer a solução para sua questão. Então, aonde que eu estou escolhendo as mesmas histórias? Eu estou repetindo essas mesmas histórias. Vamos começar a voltar para você. Vamos começar a olhar para suas raízes. Vamos começar a fazer esse movimento para a vida. Vamos parar de brigar com a vida, porque você vai perder. Essa você vai perder. Entendendo que a vida é um movimento vivo. E cada movimento que você faz de volta para você, você começa a voltar para você e aí começa a trazer um movimento de cura. Então não é o seu marido que precisa mudar, não é o seu trabalho que precisa mudar, até vai mudar, pode até mudar. Mas você precisa primeiro cuidar de dentro de você. Porque não adianta você separar desse marido e arrumar um marido igual. Não adianta você trocar de trabalho e arrumar um trabalho igual. Não adianta você começar um novo empreendimento e ter o mesmo problema. Não adianta você trocar de amiga e ter uma outra amiga abusiva do mesmo jeito. Não adianta. Não que você não tenha que dar um basta nas coisas do lado de fora, mas você primeiro precisa cuidar de você, você precisa estar bem, você precisa ser inteira nisso, para que você não precise ficar repetindo e vivendo as mesmas histórias, porque isso não é o seu destino. Isso é um movimento inconsciente que faz você ficar repetindo as mesmas histórias inconscientemente, que a gente fala que é para onde a sua alma olha, seu sentir, o que está faltando. Então, esse movimento de trazer para dentro, que você quer trazer para fora, é incluir. É trazer, incluir, olhar com amor, sem estar no seu errado. E quando você olha, traz para dentro, você também não traz julgamento. Quando você tira o julgamento, a crítica e a dó do lado de fora, você também tira de dentro de você. Você não vai olhar para você com julgamento, com crítica, nem com dó. Porque se você for chorar suas dores com dó, você nunca vai sair desse lugar. Vira vítima. Então, a gente vai olhar como é. O que está acontecendo? O que eu preciso ver que eu ainda não vi? Por que eu preciso melhorar? Se precisar de ajuda, vem fazer uma terapia, vem fazer um acompanhamento terapêutico. Quer entender mais no profundo, na sua questão de relacionamento? Vem fazer uma constelação familiar. Vem dar um espaço para você, porque o que a gente tem de mais sagrado na nossa vida é a nossa saúde mental. É a nossa consciência, é o nosso autoconhecimento, o nosso amor próprio. E isso é um processo, e isso é desenvolvido. A gente tá aí cheio de problemas, cheio de feridas, e a gente precisa estar disponível para trazer a nossa cura nesse lugar. Para a gente poder investir nosso tempo, nossa demanda nisso, para a gente poder viver melhor, viver mais. Porque mulheres curadas, nós curamos o mundo. Mas a gente precisa de estar olhando para isso e começar a trazer esse processo de cura. Essa é a proposta minha aqui para vocês, né? Para você vir fazer um acompanhamento terapêutico comigo, vir fazer uma constelação familiar, para você ajudar. Se você não quiser mais caminhar sozinha, estiver cansada de caminhar sozinha, vem caminhar comigo, vamos caminhar juntas. Não para que eu seja sua muleta, mas porque eu seja uma companhia ali junto, uma pessoa que já fez esse caminho, que vai caminhar do seu lado. E a gente vai conseguir caminhar para o mais e criar outras possibilidades para a sua vida, outras perspectivas, curas profundas. Essa é a proposta que a gente vai fazer aqui. Então essa é a minha proposta dessa live hoje, de trazer esse olhar para você que existe uma repetição de padrão, que não é um destino, tem uma raiz, e começa a pensar qual que é o pequeno padrão que eu vou começar a mudar. O que eu vou começar a fazer para me mudar esse padrão? Um pequeno padrão você já consegue fazer a diferença, que seja um hábito novo, que seja uma nova postura, que seja uma nova conduta, que seja procurar uma terapia, que seja começar a fazer algo para você, que seja mudar a forma como você comunica com as pessoas, que seja qualquer coisa que você possa fazer, mas aonde que você vai começar a mudar esse pequeno padrão?
o pequeno, começa com o pequenininho pra gente começar a fazer esse movimento, porque a vida é movimento e fluxo. E à medida que você vai movimentando e vai entrando no fluxo, a vida vai abrindo pra você, né? Tem um ditado que você põe o pé e Deus coloca o chão. A vida coloca o chão pra você e você pode caminhar pra vida, caminhar pro mais. Essa é a proposta aqui pra vocês. Navegar em águas profundas, assuntos muito profundos. Não adianta, gente, vocês virem e ficar comigo. Aqui é profundo mesmo. Aqui eu vou trazer muita profundidade, que eu quero transbordar na vida de cada um que passar por mim. Porque esse é meu ideal, né? Meu plano de milhões, tocar a vida de milhões de mulheres, que elas possam viver de forma diferente, possam gostar mais de si, possam entender que existe um caminho e não aceitar essa vida que não tá legal. Tem como mudar, tem como a gente fazer um caminho diferente pro mais, pra vida, porque quando a gente tá bem, a gente reverbera, a gente é multiplicadora, né? Nós somos as multiplicadoras, isso multiplica em volta de todas as nós, né? Quando uma mulher se cura, ela cura as gerações anteriores e as próximas gerações. Essa é a proposta de estar aqui com todas vocês. Então eu queria, assim, agradecer profundamente vocês que estão aqui. Toda quarta-feira estaremos de volta. Fiquei 2 semanas parada porque eu tive um contratempo, né, com a minha mãe, mas agora eu estou de volta e nós estamos juntas aí até o final do ano, fazendo live toda quarta-feira, navegando em águas profundíssimas para trazer muita clareza, muito conhecimento, muita vida e muita cura para a vida de cada um de vocês que passarem por mim. Um beijo no coração de todas vocês, muita gratidão. Se tiver alguma dúvida, vem, pergunta, me procura que eu tô aqui à disposição para a gente poder caminhar para a vida, caminhar para o mais. Um beijo grande. Namastê.